Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série. A gente fez na semana passada uma introdução, né, sobre a origem do ocultismo, né, essa ação maligna nas trevas, como que se estabeleceu com a sugestão da serpente lá no Éden, sugerindo para Eva que Deus tinha algo ali escondido, sugerindo para Eva que Deus tinha alguma coisa que ela não sabia. E nós colocamos desde a semana passada que de fato há mistérios em Deus, mas que as coisas reveladas são para o Senhor e as escondidas... Não, peraí, gente. As coisas reveladas são para nós e as escondidas para o Senhor. Amém? Então, de fato, há coisas ocultas na Bíblia. Mas se elas estão ocultas, não é por outra razão, a não ser porque Deus as ocultou. E se Ele as ocultou, Ele tem uma razão para isso. Amém? E hoje nós vamos começar com alguns textos do Novo Testamento que os apóstolos já previam, né? Que a partir do cristianismo, várias vertentes sairiam, né? Os apóstolos já previam que a partir da morte deles, muita coisa perderia o sentido, porque eles já não estariam ali presentes para rebater ou para guardar. Mas mesmo assim, a palavra de Deus continua legítima e pura. Amém? E nós podemos encontrar a sã doutrina, a palavra de Deus pura. E nós vamos meditar nisso nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí. Na verdade, vai estar aqui no telão também. Atos capítulo 20, do verso 29 ao 31. Eu já coloquei para você aí esmagadinho, ó. Você pode ler com... Aliás, abra na sua Bíblia para você marcar lá, né? Paulo, escrevendo, ele disse assim: sei que depois da minha partida, Lucas, na verdade, registrando, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Olha que coisa interessante. Torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia e com lágrimas. Amém? O próximo texto que nós vamos ler é o texto de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Está escrito assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Olha que interessante. Falsos profetas no Antigo Testamento, mas no Novo, falsos mestres, né? Porque aquilo que foi profetizado já teria se cumprido. Então, o papel dos falsos mestres seria distorcer a verdade, né? Interessante a colocação de Pedro. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E por último, nós temos mais um texto, já agora sim, o apóstolo Paulo, né, em Colossenses 2:8, tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs. Né? Enquanto tivemos ali os 2 textos anteriores falando sobre profecias, falsos mestres e verdade distorcida, Paulo já apresenta um outro panorama aqui. Escravize com filosofias, né? Porque isso aí era o auge da época já desde os dias de Jesus, né? Século I depois de Cristo. Vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e não nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, né? Tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs. Nem toda filosofia é vã, viu, irmãos? Filosofia é uma coisa boa, mas existem filosofias vãs, né?
e enganosas. Essas filosofias vãs e enganosas, como que eu vou saber que elas são vãs e enganosas? Elas estão fundamentadas em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Amém? Então, através da filosofia, da tradição, da verdade distorcida e de falsos mestres, se estabelece o sistema do engano. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua palavra. Sua palavra é o pão que nos alimenta. Sua palavra é farol para as nossas vidas. Senhor, obrigada, Pai, porque estamos guardados e escondidos na tua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem iluminado o nosso entendimento. Porque não iremos perecer como aqueles que não têm esperança. Porque nós temos buscado a verdade, Senhor. Essa verdade que liberta. Essa verdade, Pai, praticada que traz libertação. Fala conosco aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então a gente observou nesses 3 textos aí, que após a morte de Jesus, ele já sabia que o adversário, ele esperava esse momento que Jesus fosse retirado, para que ele começasse a invadir a igreja. Na primeira expressão, lá no primeiro texto que nós colocamos em Atos, ele usa a expressão lobos ferozes, né? Então viria sobre a igreja um ataque externo, né, para matar o rebanho. Mas ele também disse, mas no meio de vocês também vai se levantar gente pregando coisa errada. Então Jesus, ele já sabia que a hora que ele fosse levado ao Pai, do lado de fora viriam perseguições, e vieram, como vocês sabem que vieram. Mas no meio também do próprio povo de Deus, a verdade começou a ser distorcida, né? E segundo, tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, do jeito que funcionou no Antigo Testamento, com falsas profecias. Um exemplo, quando Deus falou através de Jeremias sobre o cativeiro, né? Mas ninguém queria receber a palavra de Jeremias. Daí levantavam-se outros falsos profetas e davam uma palavra contrária. O povo ouvia quem? O que eles queriam ouvir, né? Então, durante todo o Antigo Testamento foi assim. Deus dava uma palavra e levantava um falso profeta com outra palavra. A questão aqui é que o povo estava acostumado a ouvir apenas o que eles queriam. E isso é fácil. É fácil você enganar alguém que funciona a partir do seu próprio ego o tempo todo, né? Tem coisa mais fácil do que bajular um soberbo? Não precisa de muito esforço, não é verdade? Bajular um humilde você vai ter dificuldade, que ele vai te cortar na primeira frase. Agora, bajular um soberbo é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque ele está ancorado nisso, né? Então, Jesus sabia que o engano se estabeleceria através de fatores externos, a igreja que estava sendo fundamentada, mas também de fatores internos, né? O engano viria de fora, mas também viria de dentro. Pode colocar o primeiro, por gentileza? Agora, se tem uma coisa, gente, que a gente precisa, assim, colocar como fundamento hoje, é que o fato de você ver coisas boas nas seitas e religiões diversas não significa que essas coisas boas representam o todo daquela filosofia ou daquela crença. Nós falaremos sobre isso hoje. Preste atenção aqui, não se perca. O engano sempre está próximo à verdade, mas a verdade não pode ser contaminada pelo engano. O engano, para existir, tem que caminhar perto da verdade. Você pode falar com vários líderes espiritualistas e eles vão trazer uma palavra sobre empatia, uma palavra sobre equilíbrio, uma palavra sobre contentamento, sobre moderação. Eles vão trazer uma palavra sobre uma maneira diferente de enxergar a vida, né? Até para aqueles que gostam um pouquinho de estudar filosofia, um ponto de vista estoico, né? Aquela maneira assim de enxergar a vida sempre convergindo, né, para o nosso bem, mas vai negar o principal, né? Aquela fala lá de Atos, né? Vai negar o soberano, né? Então o engano está sempre próximo à verdade, mas a verdade não pode ser contaminada pelo engano. Uma
muitas coisas para aqueles que, assim, eu creio que Deus está levantando uma geração de gente, de apologetas na palavra, não apenas por uma eloquência, mas até por um pressuposto filosófico mesmo. Né? Jesus, gente, ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental. Tudo que existe está constituído em cima dele. Tudo. Tirou Jesus, as coisas aqui vão flutuar, mas vão cair. Então é fácil quando você tem Cristo como fundamento e você entender o Evangelho, não só apenas como aquilo que um Jesus de 2000 anos atrás pregou, mas uma verdade prática. Você consegue tirar aquele fundamento, né, de qualquer outro pensamento e você vai perceber que aquele pensamento vai perder as pontas. Porque Cristo é o fundamento de tudo. Todas as coisas existem nele. Ele é o alfa e o ômega de todas as coisas. Tirou Cristo, perdeu o sentido. Não apenas porque eu gosto de Jesus, porque eu amo Jesus, mas é porque Jesus, ele não é apenas o Filho de Deus que encarnou para salvar a minha e a sua vida. Ele é antes de todas as coisas. Então, tudo que nós vamos falar aqui não é uma questão do ponto de vista cristão, é bem verdade. Mas se eu tiro, por exemplo, vamos falar um pouco aqui rapidinho da questão da reencarnação, né? Que isso não é uma doutrina que pertence apenas ao espiritismo. Isso aí remonta lá ao hinduísmo, há quase 5.000 anos atrás, né? Então, a ideia da reencarnação original não é você voltar num ser humano. Você pode voltar no mosquito, num rato, numa barata, num cachorro. Você pode voltar em qualquer coisa, a depender de como foram as suas obras. E a partir do aperfeiçoamento desse karma, você supostamente se livraria do sofrimento. Né? Então, essa base aqui, ela vai estar em várias religiões. Agora, só o cristianismo prega o contrário. Até o próprio judaísmo, ele tem fundamentos dentro de várias áreas em que espíritas acreditam, hindus acreditam. Até o judaísmo, que é tão assim, um único Deus, pelo fato de Jesus não ter sido aceito para amarrar as pontas, eles têm pontas soltas, digamos assim. E uma dessas pontas soltas é que várias vertentes do judaísmo acreditam na reencarnação. Né? Enquanto outras não acreditam na ressurreição. Então, tirou Jesus, pode ter certeza que uma das pontas vai faltar. Né? Então, o Evangelho, ele é o único que, de maneira filosófica, de maneira histórica e de maneira prática, não sobra nenhuma ponta para amarrar. Você está comigo? Não sobra nenhuma ponta para amarrar. Você pode não ter dimensão desse livro que está no seu colo aí. Você pode não ter ainda a dimensão daquilo que você carrega. Mas aquilo que está no seu colo aí aberto, aquilo que está nas suas mãos, é uma matriz poderosa. É a verdade que criou o universo. É por isso que quanto mais um crente conhece a palavra, mais forte ele é. E quanto menos ele conhece, mais fraco ele é. É por isso, abrindo um parêntese, não tem nada a ver, mas eu preciso falar sobre isso, que a maioria das igrejas lotadas são de pessoas que elas querem receber alguma coisa. Porque se o diabo puder me separar da verdade da palavra, me mantendo a um passo dela, a um passo de um milagre, não que milagres não sejam importantes, mas ele elimina a minha intimidade com a verdade. Eu recebo tal milagre aqui e eu sou seduzido por uma filosofia ali e me perco da mesma forma. Você está comigo? Amém? Vocês estão aqui, gente? Glória a Deus. Então, a verdade é Jesus. E Jesus enquanto pessoa, enquanto um ser filosófico e enquanto a própria verdade. Dele não vai sobrar nenhuma ponta para a gente amarrar. Então, o engano, ele está sempre próximo da verdade. Aí a gente encontra pessoas que falam assim, pastora, mas olha, eu frequentava tal lugar, né? Mas eu era uma pessoa boa e as pessoas que estavam lá eram pessoas boas também. Nós fazíamos caridade, nós ajudávamos as pessoas, nós éramos empatas uns com os outros.
Será que Deus não estava ali? Não, Deus não estava ali. Deus está onde Ele é entronizado. Amém? Para a gente começar um culto e Deus está aqui, nós precisamos estar juntos no mesmo espírito e concordar que Ele esteja. Você imagina num lugar fora que Ele nem é convidado para estar. Você está comigo? Então eu respeito o seu passado, né? Mas a gente precisa desapegar emocionalmente de algumas fases da nossa história. Amém? Agora, isso não significa que Deus não foi lá para te buscar. Amém? Isso não significa que um momento ou outro, buscando a Deus do jeito que você sabia, Deus não colocou uma luz lá no meio da tua dor, das trevas que você estava para te acordar. Não significa isso. Mas não significa que aquele era o lugar onde Ele era adorado. São coisas diferentes. Amém? Então o engano sempre vai estar perto da verdade. Mas Deus não é amor. Mas Jesus não mandou fazer o bem. Mas Jesus não se importava com as pessoas. Como é que um lugar que faz o bem para as pessoas, ajuda as pessoas, né? Tem misericórdia das pessoas, mais até do que muitas igrejas. Como que Jesus não está nesses lugares? Jesus não está nesses lugares porque Ele escolheu um lugar para estar. E nem são essas 4 paredes. É o seu corpo, a sua igreja. E a igreja, ela é um elemento atemporal, espiritual, conectado com todos os salvos ao redor do mundo, vivos e aqueles que estão em Cristo, já dormem no Senhor. Igreja é um corpo muito robusto. Entende? Que cobre esse globo terrestre todinho. Todo mundo conectado num lugar cujo Cristo é o cabeça. Igreja não é uma placa que Jesus está lá e por isso Ele está lá, porque o nome dele está na placa. Não funciona assim. Jesus está onde Ele governa. Repita isso comigo. Jesus está onde Ele governa. Diga de novo. Jesus está onde Ele governa. E diga, Ele governa a partir da sua palavra. Amém? Então, pode ser muito parecido, pode ser muito bonitinho, pode ser quase igual. Mas Jesus governa? Não. Então não é de Deus. Amém? Lembra sempre da pedra. Tirou a pedra, o castelinho cai. Né? Tirou Jesus, não vai ficar de pé. Amém? Pode passar, por gentileza. A gente vai começar falando, né? Nada do que vamos falar é uma crítica às religiões, né? Mas é importante a gente citar, porque estamos no contexto de ensino, né? Então, nós vamos falar um pouco agora sobre o budismo, né? De tudo que a gente vê por aí, eu particularmente estudei algumas coisas. Pode passar, por favor, tá, gente? De tudo que eu vi por aí e estudei algumas coisas, o budismo, ele tem uma filosofia que, embora seja distante do cristianismo na sua essência, os aspectos morais, alguns aspectos morais e alguns aspectos... não está aí, não? Quem está passando os slides, gente? Ah, tá. Alguns aspectos morais, alguns aspectos relacionados ao modo de enxergar a vida são similares ao cristianismo. Mas, né, segundo o próprio Buda, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, não existe Salvador, né? Então, deixa a internet estabelecer aí. A filosofia budista, apesar dos pontos positivos ligados ao contentamento, à moderação, à empatia, nega a necessidade de um Salvador. O homem deve seguir a sua própria jornada de autoconhecimento e libertação do sofrimento através de um suposto despertamento espiritual. A história do budismo tem a ver com um homem que criou o seu filho como um príncipe dentro de um ambiente fechado, que ele não conhecia a maldade, nem as coisas ruins, nem pessoas velhas, nem enfermidade. Ele realmente vivia no mundo artificial criado pelo seu pai, né? E o pai fez isso por conta de uma profecia de um determinado sábio, que disse que aquele menino que tinha nascido estaria sendo destinado ou a ser um grande imperador, ou a ser um ser realmente de muita luz, de muita sabedoria, né? Um ser de muito conhecimento. Então o pai, no desejo de manter o filho como imperador,
criou ali através dos seus castelos tudo o que podia para que o menino não passasse da porta para fora. Mas em um determinado momento esse príncipe sai, né? Preste atenção no que eu estou falando, porque você vai perceber em várias mitologias semelhanças com a mensagem do Evangelho e o envio de Jesus Cristo. Muitas mitologias. Dentro do hinduísmo a gente vai ter isso, e dentro de várias religiões, né? Mas o ponto central mesmo de Jesus como Salvador, da humanidade necessitar de um remissor, isso não tem. Vai ter o filho do rei, que é o príncipe, que deixa o seu palácio, né? E aí quando ele deixa esse palácio, ele começa a ver junto com o seu servo um homem doente. Ele nunca tinha visto uma pessoa doente. Ele vê uma outra pessoa envelhecendo. Ele nunca tinha visto uma pessoa envelhecendo. E ele começa a ver, Siddhartha Gautama, se eu não me engano o nome dele, ele começa a ver que o mundo não era aquilo que existia dentro do palácio. E ele volta para o palácio perturbado, né? Querendo realmente entender o sofrimento. De onde vinha o sofrimento, né? A morte, a dor, a pobreza, a miséria, né? E depois de um tempo ele resolve abdicar de todo o seu trono, abdicar de tudo que ele tinha, em uma jornada para despertamento, para iluminação e de libertação do sofrimento. Então ele deixa suas roupas reais, ele corta os seus cabelos, e ele vê um sábio em um momento de meditação. Ele se junta a alguns monges, começa a prática da meditação. E não só da meditação, mas de se abster de tudo que era material. Ao ponto dele ficar semanas sem comer, né? E ficar ali já quase entre a vida e a morte, alimentado por uma mulher. Quando ele come esse alimento já perto da morte, os demais desertam ele por ele não ter cumprido a sua jornada. E ele percebe que nem o extremo da riqueza, nem o extremo da privação fazem bem ao ser humano. Então ele cria o que no budismo é conhecido como o caminho do meio, né? Caminho do meio. Além desse caminho do meio, ele cria também um óctuplo de 8 maneiras que a pessoa deve viver, né? Muito semelhantes ao cristianismo, né? Tem a ver com condutas morais, tem a ver com fazer a coisa certa, ganhar dinheiro do jeito certo, né? Não roubar as pessoas, uma conduta moral naquele óctuplo que ele deveria ter, e ele deveria seguir a sua própria jornada para que ele encontrasse a libertação do caminho do sofrimento. Então, poxa, uma filosofia, uma religião que prega o contentamento, uma filosofia que é contra os extremos, uma filosofia que autorresponsabiliza o ser humano, o que pode ter de errado nisso? O que pode ter de errado nisso? Segundo a Bíblia, está no próximo. Pode passar, por favor? Frase do próprio Buda. Ninguém nos salva a não ser nós mesmos. Ninguém pode e ninguém vai. Nós mesmos devemos percorrer o caminho. Buda. É uma frase dele. Essa imagem é uma ideia, né, de quando ele ficou ali sentado debaixo de uma árvore, onde ele teria alcançado supostamente o nirvana e etc e tal, que não vem ao caso, amém? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma linha de pensamento que hoje é muito imitada, né, pelos holísticos, que preza pelo equilíbrio, o caminho do meio, a empatia, né, a autorresponsabilidade, né? E a gente tem até que ter cuidado para que algumas coisas que nós chamamos de treinamento, na verdade, são uma religião. E depois vocês vão chegar até o fim dessa série sobre o conceito de religião, né? Então, o budismo ele tem essa característica, né, de negar um Salvador, também nega a alma eterna, né, acredita no ciclo da reencarnação até o ser aperfeiçoado e ascender de alguma forma de energia, não sei os termos exatamente, mas tem aspectos positivos, mas nega que o homem precisa de um Salvador. Quando eu nego que o ser humano precisa de um Salvador, eu estou dizendo com isso que eu sou capaz de salvar a mim
mesmo. Amém? Eu sou capaz de salvar a mim mesmo. Então o cristianismo, quando ele é confrontado com o budismo, é como se ele fosse uma realidade utópica. Porque ele projetaria numa segunda pessoa, que é Jesus, porque eles não acreditam nem em Deus, nem em Filho de Deus, projetaria numa segunda pessoa, que é Jesus, a minha salvação. Né? Então é como se o cristianismo ele fosse utópico desse ponto de vista. Né? Mas as coisas não funcionam assim. Por mais que um homem se abstenha de prazeres, por mais que ele deixe as riquezas, ele não pode mudar o que foi corrompido no seu interior, que é o pecado. Amém? Não pode. A necessidade de um Salvador, já falei aqui na igreja, Jesus não veio para fazer o que nós podemos fazer. Ele veio para fazer o que nós não poderíamos fazer. Está comigo? Então, moderação, um caminho de equilíbrio, empatia, fazer o bem aos outros, eu não preciso de Jesus para isso. Aliás, eu só posso fazer isso porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Entende o que eu estou falando? Agora, Jesus ele veio para fazer o que eu não poderia fazer, que era apresentar a Deus um contexto de extrema pureza por extremos pecadores. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém, queridos? Eu estou dizendo isso porque hoje, por incrível que pareça, já existem crentes budistas. Né? Por incrível que pareça. Né? O sincretismo hoje, ele tomou conta das igrejas de uma forma gigante. Né? Eu tenho falado com os mais próximos, tenho preparado os adolescentes na medida do que eu posso, porque a palavra de Deus daqui para frente, ela vai precisar ser pregada com astúcia. Mas não uma astúcia maligna. Sabe aquela fala de Jesus? Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É tipo aquilo ali. Você vai ter que pegar qual que é a da vez nas filosofias, nas falas, nos contextos culturais nos quais nós estamos inseridos. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode passar, por gentileza. O hinduísmo é uma religião milenar com adeptos em todo o mundo, em especial na Índia. Né? O maior sistema de crenças politeístas do mundo, porque o hinduísmo não é uma religião em si, ele é um sistema de crenças incontáveis, não dá para contar quantos estão lá, né? É algo politeísta, né? Há 4 principais preceitos da religião que distinguem as metas para a vida do hinduísta, que é o Dharma, que significa viver de maneira correta, né? De acordo com a casta certa, porque eles acreditam nas castas. Um suposto Deus primordial teria sido dividido em partes, e eu não vou lembrar o nome das partes agora, mas as 4 partes que esse Deus primordial foi dividido seriam as castas. Então, se você nasceu numa casta sacerdotal, você é para sempre sacerdote. Se você nasceu numa casta operária, você é sempre operário. Se você nasceu numa casta de servos ou escravos, é o que você vai ser para sempre. Né? E isso há uma segregação. Né? As castas não podem casar entre si. E é o extremo de, se alguém de uma casta superior bebe essa água, alguém da casta inferior precisa beber uma água inferior. Né? Todo mundo anda com os elefantinhos aí, todo mundo faz viagens para a Índia, todo mundo fala muita coisa, mas ninguém fala da segregação. É como se a única coisa que existisse fosse héteros e homossexuais e negros e brancos no mundo, porque é o que é conveniente para o Ocidente. Né? Mas as castas, que as pessoas são escravizadas, impostas por uma cultura a viver daquele modo, ninguém fala nada. Da mesma maneira, o infanticídio. Por conta dos indígenas. Não mexe lá não, porque estamos falando do quê? De cultura. É a cultura deles. Não tem direito. O direito à vida, nesse caso aí, é relativo por conta da cultura. Se a Índia quer matar o bebê porque o bebê é deformado de alguma forma, ela tem esse direito porque é a cultura dela. Né? A gente vive numa sociedade relativista. Uma sociedade medíocre. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não se conformem com esse século, né? Antes, renovem o entendimento de vocês, para que vocês possam acessar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, temos o Dharma, né?
faz parte da cartilha deles, o próprio karma, o prazer físico que deve ser buscado, né? Inclusive, os monumentos eróticos indianos, ninguém fala disso também, sexo explícito em forma de imagens e esculturas, ninguém fala disso também, porque, afinal de contas, né, o pensamento Tandra dominou a Índia alguns anos atrás, e isso é cultura e está tudo bem, né? Então eles acreditam nisso, na reencarnação e na iluminação para se libertar do sofrimento. Todo mundo quer se libertar do sofrimento, né? Mas a seu modo, do seu jeito. Vocês estão comigo, queridos? A propósito, se você tem esses itens em casa, dê um jeito de quebrar e dar um fim. Porque são pontos de contato, tá? Não brinca com essas coisas, não. Amém? Pode passar, por gentileza. Eu coloquei algumas imagens para vocês aí, né, de algumas das entidades veneradas, né, fora o aspecto da pobreza, fora o rio sagrado deles, né, que não vem ao caso falar aqui, porque, né, não dá para falar, né, mas é bem complicado isso aí, né, a terceira maior religião do mundo, perdendo para o islamismo e para o cristianismo. Pode passar, por gentileza, também. As seitas geralmente são contestações de crenças já estabelecidas, que tomam novas percepções. Então, o cristianismo, algum judeu vai falar para você assim, o cristianismo é uma seita. Vocês se apoderaram de verdades judaicas, atribuíram a um ser que vocês chamam de Messias e não aceitam ser chamado de seita. Mas, na verdade, o cristianismo, de fato, saiu. Tem o irmão ali coçando a cabeça. Com calma, eu chego no final. Fica de boa. Amém? Então, tanto o cristianismo sai do judaísmo, como o judaísmo sai do politeísmo, e nós temos agora, sai do cristianismo, um bando de anomalias. Amém? Um bando de anomalias. Então, o que é a seita? A seita são contestações de um número de crenças já estabelecidas. E aí toma uma nova performance, incorpora ou retira algum elemento. Aí você vai entender o cuidado de João em Patmos, quando ele disse assim, maldito for aquele que retirar qualquer página desse livro aqui. Qualquer letra. E ou acrescentar, quem fizer isso, as pragas que estão escritas nesse livro, se lhe acometerá. Né? João, o discípulo do amor, que escreveu o Apocalipse. Quem tirar uma letra disso aqui, as pragas escritas no Apocalipse vão acometer, né? Então, a seita se estabelece quando é uma verdade que já foi estabelecida e ela é manipulada, né? Então, de fato, o cristianismo ele foi visto como uma seita, mas ele não é uma seita. O cristianismo é a parte que faltava da revelação. Amém? Houveram coisas profetizadas que foram cumpridas e outras não cumpridas. O cristianismo, que eu não gosto nem desse nome, por causa desse sufixo ismo no final, digo o evangelho de Jesus Cristo, fica melhor, né? O cristianismo está muito atrelado, né, a outras coisas, né? Mas o evangelho de Jesus Cristo, ele é a completude de uma revelação. Ele não é algo que nós nos apoderamos e adulteramos. Estão comigo, queridos? Ele é uma revelação que se completa. Então, o cristianismo não é uma seita. Tá? Então, por se tratar de um termo considerado culturalmente como pejorativo, já não é muito mais usado por nenhuma religião. Ninguém quer ser chamado de seita hoje. Antigamente, era uma coisa quase que elitizada, dizer que você fazia parte de uma seita, né? Era quase uma sociedade secreta. Mas hoje esse termo se popularizou de modo pejorativo, quase não se utiliza mais. Pode passar, por favor. O ocultismo também está ligado a pontos cegos ignorados, que impactam diretamente na qualidade de vida e, às vezes, até mesmo no direito à vida, como no caso das castas indianas e do infanticídio indígena, como eu falei agora. Lembra que nós falamos no primeiro culto dessa série, que no Salmo 115, depois que é explicado sobre os ídolos, tem uma palavra lá, tornem-se semelhantes a estes, aqueles que os fazem também o adoram. Então, aquele que adora o ídolo se transforma na imagem do ídolo. Então,
Quando a gente tem as castas indianas muito bem fundamentadas, elas estão ancoradas não simplesmente por lei, elas estão ancoradas por uma lei espiritual. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão ancoradas por uma lei espiritual, sustentadas por uma lei espiritual. O infanticídio indígena está sustentado por uma lei espiritual. Os deuses a quem eles adoram lançam, né, essa mesma imagem de morte. Né? Reflete, era a palavra, essa imagem de morte. Então, o politeísmo indiano, né, culturalmente conhecido como hinduísmo, você entra para a Índia, você olha para a Índia, faz uma pesquisa sobre os números na Índia. Você vai ver o reflexo do que é o politeísmo. Né? E aí você olha para a cultura indígena, porque no Brasil a gente tem mania de querer resolver o problema dos outros, mas não o nosso. Os índios são quase santos beatificados. Né? Claro, nós chegamos num país que era deles, devemos muito aos indígenas, sofreram muito, ok. Mas essa geração já foi. A geração de hoje é de gente que nem sabe quem existiu lá atrás. O que é que um bebê tem que morrer enterrado, chorando até a morte, por uma cultura? A Damares foi perseguida de morte por lidar com isso, né? Então, assim, a gente como igreja precisa entender que nem tudo é a lei dos homens. Por trás da lei dos homens tem leis espirituais, que é puramente reflexo de adoração. Você é aquilo que você adora. Se você adora Cristo, você é como Ele, irmão. Se adora um pedaço de pau, você vai ser como um pedaço de pau. Oco. Entende o que eu estou dizendo? O princípio da adoração é refletir a identidade. Por isso que adorar não é cantar. Adorar é imitar. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E às vezes é um sacrifício fazer isso, concorda comigo? Mas quando isso é um sacrifício, de fato, aí é um sacrifício de louvor. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Então o ocultismo tem esses pontos cegos. Pastora, mas ninguém fala nada. Está tudo bem e ninguém não vai falar. Vai continuar assim. Por quê? Porque a idolatria cria essa mordaça. E as pessoas estão debaixo das trevas, então elas não vão enxergar isso. A menos que a luz do Evangelho chegue lá. Amém? Inclusive, vou dizer em primeira mão, a nossa irmã Lina, nós faremos o culto de envio dela. Nossa irmã Lina vai participar de uma missão na China. Um país comunista fechado, e a nossa igreja vai enviá-la. E eu falei para a Lina, ela morreu por Cristo, literalmente. E eu acredito que ela vai viver coisas em Deus. Nós, como igreja, alcançaremos a igreja perseguida através de alguém do nosso rebanho. Né? Isso é muito especial, isso é muito lindo. Né? Pode passar, por favor. Agora, olha só. Voltando 5.000 anos atrás, nós temos Abraão, Ur dos Caldeus. Né? Não vamos nem de falar da geração de Noé, porque a geração de Noé, depois do dilúvio, perverteu do mesmo jeito. Né? E quando essa geração perverteu depois do dilúvio, é essa geração que vai alcançar a geração de Abraão. Então Deus chega em Ur dos Caldeus para fazer uma divisão. Né? Deus chama um homem chamado Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Não se tratava apenas de uma mudança geográfica. Deus faria um povo a partir de Abraão, mas não apenas um povo. Deus criaria um outro sistema de crença. Na verdade, não é criar, ele resgataria, purificaria. E é interessante isso, porque observe as duas figuras. Até uma dica para aqueles estudiosos da palavra. Os personagens da Bíblia não são só personagens reais, são figuras. O contexto da vida deles é uma figura. Então, em Adão, Deus cria. Em Abraão, Deus purifica para trazer a origem. Então, Adão foi criado puro, né? Mas a sua descendência desertou. E ele também. Agora, Abraão não. Abraão está lá no meio da bagunça. E Deus chama Abraão numa jornada de purificação. Que envolve o quê? Adoração a um único Deus. Então, essa adoração de Abraão ao único Deus, isso vai purificando os costumes, a jornada de Abraão. Então, em Abraão, nós temos uma divisão do politeísmo e o judaísmo.
Israel seria o farol que Deus levantaria para que todas as nações olhassem para Israel, imitassem os seus caminhos e conhecessem ao Senhor. Israel seria o quê? A descendência de Abraão. Estão comigo até aqui? Então, todas as outras religiões para os judeus agora passam a ser chamados de gentios, né? São povos estranhos. E o judaísmo, os judeus, né? A descendência de Abraão, Isaque e Jacó, os israelitas, e o judaísmo enquanto religião. Então, dessa ramificação do judaísmo, é uma seta que vai na linha do tempo, temos o cristianismo, né? O cristianismo é a próxima parada do plano de Deus, mas a parada onde tudo é consumado. Amém? É a parada onde tudo é consumado. Então, se a gente for pegar essas religiões de caráter hinduísta, né, religiões orientais, o que a gente vai perceber? Um certo esforço pela empatia, pelo autoconhecimento, pelo equilíbrio, pela meditação, mas dando ao homem total responsabilidade por sua vida. Você não responsabiliza alguém que já está morto. Diga para você lá, você não responsabiliza um morto. Amém? E todos nós morremos e renascemos em Cristo. Então, presta atenção, eu posso ter a performance que for. Se eu não nasci de novo, para Deus eu estou morta. Não importa quantas jornadas de iluminação eu faça. Se eu não nasci de novo, eu estou morta. E um morto não pode reviver por ele mesmo. Mas ele nos deu vida. Quando nós ainda éramos pecadores, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E éramos por natureza inimigos de Deus. Então o cristianismo é a seta que vai para o outro lado. Se você pegar todas as religiões, elas estão indo para o mesmo caminho. Mesmo caminho. Pode mudar a abordagem, pode mudar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas o cerne é o homem. O cerne é o ser humano. Por trás está o humanismo, né? Por trás está o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Por trás está o hedonismo, o prazer acima de todas as coisas, né? Agora está indo para uma mesma direção. O judaísmo começa a mudar a rota. E o cristianismo é a parada final. Vocês estão comigo? Então não é difícil quando a gente olha para a palavra de Deus com simplicidade e vontade de aprender. E eu quero dizer para você, você não vai ter dificuldade para converter as pessoas da sua família. Se você se colocar no lugar delas e entender o que elas estão buscando. Não é apedrejando uma religião. Eu não estou apedrejando nenhuma das religiões que eu citei aqui. Mas eu entendo o que essas pessoas estão buscando. Amém? Só que eu já encontrei. Entende o que eu estou falando? Você já encontrou. Amém? Talvez a nossa salvação seja um presente que leve toda a nossa vida para a gente conseguir desembrulhar. Mas nós já encontramos. Amém? Não usufruímos tudo dela ainda. Tem coisas que ainda não conhecemos, dimensões que não acessamos, mas já achamos o nosso tesouro. Você está comigo, querido? Então, o coração da igreja que evangeliza é o coração de uma igreja que se coloca no lugar do que o outro busca e não atacando a religião de frente. Amém? Amém, irmãos? Não se ataca a religião. Porque se você ataca a religião, você está mostrando desrespeito. E o princípio do evangelho, irmãos, é o amor. Amém? Todo mundo prega empatia. Diga, mas só Jesus. Diga, só Jesus é o pregador do amor em todas as eras. Amém? E do amor do jeito dele. 1 Coríntios 13. Amém? Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não busca os seus próprios interesses, não se ufana. Jesus está mostrando um caminho de iluminação. Às vezes nós precisamos despir um pouco dos nossos preconceitos. Você está comigo? Despir um pouco dos preconceitos. A jornada que eu mostrei para vocês aqui, nós estamos na próxima fase, né? Nós vamos entrar na semana que vem nas religiões de matrizes africanas. E nós vamos entender que muda as figuras, muda o ambiente, mas é a mesma coisa, o cerne da questão.
né? E a direção está indo tudo para o mesmo lugar. Você está comigo, querido? Agora, qual é o nosso cuidado aqui como manancial? Né? Isso pareceu mais um EBD do que um culto, né? Mas é importante que seja assim, hoje pelo menos. Sabe por quê? Porque Deus não está contando com Pedro e Paulo para salvar a sua família. Deus está contando com você. Deus não está contando nem com o próprio Jesus Cristo. Porque agora Ele está em nós, mas Ele age através de nós. Entenda o que os outros foram buscar. O que eles estão buscando. Peça a Deus a sabedoria para você observar o que eles estão buscando e demonstre o que você encontrou. Está comigo? Não vamos entrar aqui em muitos pontos contraditórios, mas apenas um. Se o homem, ele tem a capacidade de aperfeiçoar a si mesmo através dos karmas, né? Quem criou essa capacidade? Uma outra pergunta. Como que eu vou me aperfeiçoar de um karma que eu cometi como ser humano vivendo numa lagartixa? Parece besteira? Mas a Bíblia diz que o trono de Deus é justiça e equidade. Justiça é que Deus é sempre justo, não pode ser corrompido. Equidade é direitos iguais para situações iguais e pessoas iguais. Está comigo? Então, eu não posso pagar por um pecado no corpo de uma lagartixa. Se eu... Vocês vão conseguir. Se eu pequei ou errei nessa vida como ser humano, o justo seria que, ou dos dois eu retornasse como ser humano, para poder pagar pelo que eu fiz na vida de cá, né? Essa é uma das bases do Evangelho segundo Allan Kardec, né? Que inclusive utiliza textos do Novo Testamento e do Antigo, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas me digam uma coisa, quem é que faz esse controle de quantas vezes eu sou perfeito, se eu não tenho um padrão de alguém perfeito? O que é ser perfeito? Suponhamos que os karmas fossem verdade. Suponhamos que pudéssemos voltar em várias vidas para aperfeiçoar os nossos caminhos anteriores. Mas quem disse o que é perfeito? Só tem um que diz que é o perfeito. O varão perfeito, o Filho de Deus. E ele não reencarnou, ele ressuscitou. Percebe a ilusão? Vou voltar para me aperfeiçoar. E quem é o meu padrão de perfeição? Notas de rodapé do cristianismo. Amém? Porque é o cristianismo que apresenta um varão perfeito. Você está comigo? Amém? Você recebeu alguma coisa nessa noite? Para a gente encerrar, pastora, já caminhei por esses lugares, ó, já tive os elefantinhos, os bichinhos, tudo na minha vida. Eu até tenho lá guardado. Olha, irmão, se desprenda dessas coisas. Lembra que nós lemos na semana passada que aqueles magos queimaram publicamente os seus livros de magia? E aquilo era uma renúncia pública. Então, se você ainda tem itens, né, objetos, né, põe numa sacola e traz aqui para a igreja que nós vamos dar um fim nisso. Amém?